Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia fala que tinha um homem que ficou 38 anos à beira de um lago, esperando os anjos descer para mexer a água, para que ele entrasse e fosse curado. A Bíblia diz que ali tinha um lago e um anjo descia, e quando mexia a água, aquele que entrasse dentro da água era curado. E esse homem estava ali há 38 anos. A Bíblia retrata que ele estava há 38 anos. O Senhor Jesus então se apresentou a ele e disse: "Você quer ser curado?" E ele automaticamente começou a arrumar desculpa. Sim, mas ninguém me leva até a água. Como todo mundo, né? Você quer ser abençoado? Quero, mas porém tem isso que me traz problema. Você quer resolver o problema do seu casamento? Tem, mas porém não dá por causa disso, disso, disso. Você quer resolver o seu problema financeiro? Quero, mas porém tem isso, isso, isso. Sempre tem uma desculpa. Todas as pessoas arrumam uma desculpa para o problema que ela está vivendo. É ou não é verdade? Sim ou não? É assim que funciona. O ser humano tem esse hábito de arrumar desculpa, porque isso traz para ela uma sensação de bem-estar, de que ela não é culpada, de que ela não tem nada a ver com aquele problema. Só que tem. Só que tem. Porque a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. As pessoas têm a mania, né? A maioria das pessoas tem a mania de transferir o problema dela para os outros. Ou para Deus. Ah, porque Deus ainda, porque Deus ainda, porque Deus ainda. Mas a maioria das vezes, é a pessoa que não toma uma atitude de mudar. Então, nessa palavra que a Bíblia nos mostra desse homem, eu comecei a buscar alguns entendimentos e estudar um pouco sobre ela. E vi o seguinte: aquele homem ficou ali 38 anos deitado, esperando o anjo descer para mexer as águas, para ele poder ser curado. Só que ele não ia até a água. Ele disse para o Senhor Jesus: as pessoas passam à minha frente, né, e entram na água primeiro do que eu, ninguém me leva. Então eu comecei a observar alguns pontos interessantes. Por exemplo, se aquele homem chegou até ali, por que ele não continuou e foi até a água? Ele saiu de algum lugar para chegar até ali. Isso aí não tem como contestar. Se ele saiu da casa dele, se ele saiu da casa do vizinho ou do parente, não sei. Mas ele saiu de algum lugar para chegar até ali para ser curado. Tá certo? Só que, olha só como é que é forte essa palavra. Quando a pessoa perde o foco, ela deixa de alcançar o milagre. E isso acontece com muitas pessoas. Começa um propósito na igreja, né? Determina, né, na fé que ela vai ser curada, ou vai prosperar, ou vai resolver o problema do casamento. Só que quando a pessoa faz isso, ela tem uma caminhada, né? Ela tem um trajeto para percorrer na fé para alcançar o milagre. Ela tem um trajeto, ela tem uns pontos que ela tem que passar para alcançar o milagre. Esse homem também tinha esse ponto. Só que quando ele chega perante ao local aonde ele seria curado, ele ali passou a observar as dificuldades. Interessante, interessante, porque até então ele chegou até ali. Será que ele não teve dificuldade para chegar até ali? Será que ele não teve problemas para chegar até ali? Será que ele não teve obstáculos para chegar até ali? Claro que ele teve. Claro que ele teve. Mas quando ele chega perto do milagre, ele se deixa abater por causa dos problemas que se levantaram ao seu redor. Olha só como é que isso é forte. De repente está acontecendo com você. De repente está acontecendo com você. Ele chegou ali. Aí quando ele chega ali, ele começa então a observar que ele não tinha condição. As pessoas não ajudavam ele. Ninguém levava ele. Ele começou a olhar para os problemas que estavam ao seu redor, que sempre existiram. Sempre existiram. Quando ele saiu do local da onde ele saiu, né, para chegar até ali, também tinha os obstáculos, também tinha dificuldade, mas ele não chegou. Por que agora, né, ele não buscou entrar naquela água de alguma forma?
Aí ele começa então a observar os problemas. Assim é com muitas pessoas. Esse homem ficou 38 anos ali esperando. E o Senhor Jesus então chega até ele e disse assim: olha, toma teu leite e anda. E ele pegou o leite e andou. Tá entendendo, Senhor? Ele pega o leite e anda. Assim é com muitas pessoas. Muitas pessoas vêm para a igreja, sobe no altar, faz os seus propósitos, passa a seguir, só que com o tempo. Né? Porque o diabo, ele não é burro. Ele não é burro. As pessoas têm a mania de dizer: o diabo é burro. O diabo é inteligente, não é burro não. Ele não é burro não. Tanto não é que ele ganha com o tempo. Olha só, esse homem foi até aquele lugar ali. Quer dizer, ele veio de algum lugar. Provavelmente de algum lugar longe. Tá? Provavelmente. Porque se ele morasse ali perto, ele já estaria há mais tempo. Mas ele deve ter vindo de algum lugar longe. Né? Para ele ficar ali, morando ali. Então, ele veio de algum lugar longe. Talvez esse homem se acomodou com as ajudas que ele tinha ali de comida, né? Não, irmão, isso vai mudar, Deus é contigo, espera aí, olha, o tempo de Deus, 38 anos. Talvez esteja acontecendo com você. Você começou uma caminhada, foi para o altar, começou a fazer os seus propósitos, tal, orar, jejuar. Só que o tempo foi passando e o diabo usa isso. E talvez o diabo começou a dizer para você: olha, é assim mesmo. Né? O tempo de Deus, a hora de Deus, na hora que Deus quiser, quando Deus quiser. Antes, você dizer: não, Deus, eu estou aqui, Deus, tem que acontecer, o Senhor é meu Deus. Poxa, está aqui a palavra fala isso. Poxa, todos que vieram até o Senhor curou, o Senhor libertou. Poxa, eu estou aqui no maior sacrifício, acreditando, eu não vou desistir. Esse é o propósito. Mas talvez aconteça diferente. Talvez você já passou da ouvida a Satanás. Espera um pouquinho, irmão. Não foi tempo de Deus, cuidado, ansiedade, isso e aquilo. E talvez você enfraqueceu a sua intensidade de fé. No início, você mergulhava, você acreditava, você fazia o jejum, ficava em oração, fazia propósito, entrava em campanha e orava e tal. E talvez agora você já usa o que o diabo quer. Não é tempo de Deus, não é hora de Deus. Porque os filhos de Satanás, eles vêm logo rodear as pessoas que estão na fé. E muitos se dizem crentes, cristão, e fica ali: não, irmão, Deus está me falando. Olha, que não é tempo, você vai para o deserto. Deus está me falando que você vai para o moinho. Deus está me falando que tem isso, que tem aquilo. E talvez você se acomodou a isso. E você já tem aí anos e anos esperando a bênção, esperando o milagre, e não acontece. Igual aquele homem. Perde o foco. As pessoas perdem o foco. Antes, a pessoa começa a caminhar através da fé que ela tem. Depois, começa a caminhar por causa da fé que as outras pessoas têm. Né? Não, o irmão ali falou isso, a irmã falou aquilo. Não, o irmão lá falou aquilo outro. E aí se acomoda. Esse homem ficou 38 anos. 38 anos esperando acontecer um milagre. Antes, ele andou da casa dele, né, ou caminhou, sei lá o que aconteceu, né, para chegar até ali. Mas só que na hora que ele chega na porta do milagre, só precisava dar um passo para alcançar o milagre, ele fica 38 anos. E é tão interessante a história que o Senhor Jesus não falou: olha, seja curado, seja liberto, tua fé te salvou. O Senhor Jesus disse assim: meu filho, olha só, pega o teu leito e anda. Pega o teu leito e anda. Aí ele pega o leito, levanta e anda. Explica isso para mim. Se você conseguir explicar para mim o que aconteceu, aí tudo bem. Para mim, o que eu entendo nessa mensagem é: aquele homem parou. Ele só precisava de continuar. É isso que talvez esteja acontecendo com você.
Você parou para dar ouvido àqueles que revelam, àqueles que vêm até você e dizem, Deus está falando comigo, né? Talvez você parou porque as pessoas dizem para você, olha, não é tempo de Deus, é quando Deus quiser, na hora que Deus quiser. Todo mundo sabe disso, que tudo é o tempo de Deus, que isso acontece quando Deus quer. Mas o Senhor Jesus disse, não temas, eu sou contigo. Vai em frente, continue. Ele diz, continua. Quer dizer, continua a sua caminhada. Continua. Talvez você parou para dar ouvido a um, para dar ouvido a outro, para dar ouvido a outro. E deixou de viver a sua fé. E hoje o Senhor Jesus, através da minha vida, através desse vídeo, está dizendo para você, toma o teu leite e anda. Quer dizer, pega a sua fé e vai em frente. Para de usar a fé dos outros. Eu vejo isso direto, meu amigo, minha amiga. As pessoas chegam, bispo, o irmão lá me revelou, disse que vai acontecer isso. Bispo, a irmã lá me revelou, disse que vai acontecer isso. Bispo, o irmão lá me revelou. Pô, vem cá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você vive a fé dos outros? Aí você olha muitas vezes para a vida desses irmãos e estão todo derrotados. E quer dizer para você o que você deve fazer. Você já entendeu isso? Sim ou não? Viva a Bíblia, viva o que está escrito na palavra do Senhor, pô. Às vezes a pessoa vem com essas profetadas do diabo e para a sua vida. Aquele homem estava ali, mas, poxa, eu não fui porque eles não me levaram, eu não fui porque eles foram na frente, eu não fui por causa disso, por causa daquilo. Meu Deus do céu, ele não chegou até ali, de algum jeito ele chegou ali. Como foi, eu não sei. Por que ele parou? Por que você parou? Porque passou a observar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Dá ouvido à voz de Satanás. Dá ouvido à voz do diabo. Quando a pessoa dá ouvido à voz de Satanás, dos filhos de Satanás, elas não andam. Não andam, não adianta. Pode ficar chateado comigo por causa dessa palavra, não estou nem aí. A verdade é que a fé é de cada um. Fosse salvo pela sua fé, você foi curado pela sua fé, é assim que funciona. Mas tem gente que anda pela fé dos outros. Não, bispo, olha, poxa, a irmã lá revela que é uma maravilha e acontece. Permanece? Permanece? O diabo também fala que faz milagre. O diabo também fala que dá bênção. Mas permanece? Só tem uma coisa que permanece: a palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará em vão. Não passa. Então viva a sua fé em nome de Jesus. Se Deus falou que você vai ser curada, continue. Não importa o que o diabo vai fazer. Porque maior é o que está em nós. É o que está em você. Se é que você crê. Se é que você acredita. Abraça essa fé. E vai para cima. Porque tu vai vencer. Para de ficar indo pelo que os outros falam. Não, irmã, se eu fosse você. Irmão, se eu fosse você. Então por que sua vida não mudou? Eu sou assim. Um belo dia uma pessoa veio falar comigo. Não, irmão, se eu fosse você. Eu falei, por que a sua vida não mudou? Se você diz que isso é bom, por que você não faz? Por que você não faz? Como que uma pessoa vai dar pão se não tiver pão? A Bíblia diz isso. Aí a pessoa vem revelar para você um casamento abençoado e o casamento dele é uma desgraça. É uma desgraça. Ele vem falar de vida financeira para você, a vida financeira dele é um inferno. Ele vem falar de saúde para você e a saúde dele é uma praga. Se ele não tem pão, como é que vai dar pão? Aí os fracos na fé, quase que eu falo besteira, que eu fico revoltado contra o diabo, os fracos na fé dá ouvido. Dá ouvido. Talvez aquele homem dê ouvido a isso. Irmão, você precisa de alguém para te levar. Mas aquela pessoa que talvez falou para ele não levou. Foi na frente dele. Talvez você tenha ficado para trás enquanto as pessoas estão passando na sua frente. O diabo, ele não pode parar ninguém que usa a fé, mas ele pode usar pessoas para fazer com que aquelas pessoas parem. Tá entendendo, sim ou não? Se você tem que dar ouvido à voz de Deus, pô. Por isso que é importante as pessoas lerem a Bíblia. Tem gente que não quer mais ler Bíblia. A maioria desses
crente, né? Porque são crentes. Cristão é diferente. Cristãos são nascidos. Cristão, ele é centrado. O verdadeiro cristão, ele não fica dando palpite na vida de ninguém. O verdadeiro cristão, ele está ali só para ajudar. A pessoa pediu, ele está lá. A pessoa pediu, está lá. Eu lembro que uma mulher virou para mim e falou assim: bispo, o que eu devo fazer nessa situação? Eu falei: olha, peraí, senhora. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. A Bíblia diz, aqui, aí, li a palavra para ela e disse o que a Bíblia estava dizendo. Falei: e o Espírito Santo vai falar o coração da senhora. Esse negócio de, Deus, olha, eu só fosse a senhora, eu faria isso. Eu não sou, pô. O Senhor Jesus disse: ó, quer vir por mim? Toma a sua cruz, pega o seu fardo e me siga. Olha só, cada um vai pegar o seu. Aí eu vou dizer para você: se eu fosse você, eu faria isso. Eu estou dando o meu para ela. Ou pegando dela para mim. Está amarrado em nome de Jesus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de quem? Do Senhor. Deu para entender? Sim ou não? Então, nós temos que ter muito cuidado. Talvez você esteja pagando um preço miserável porque você dá ouvido à voz do homem e não à voz do Espírito Santo. Isso que eu estou fazendo aqui é a voz do Espírito Santo. Eu não estou aqui apontando, dizendo que você não deve ou não deve fazer. Eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que aquele homem ficou 38 anos. E nós estamos aqui conjecturando, que isso nós podemos fazer dentro da palavra do Senhor, o que pode ter acontecido. E trazemos para o dia de hoje para entender o que pode estar acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na sua vida. Entende, senhor? Não? Aí eu tô aqui, você, puxa, caramba, é verdade. Olha, eu deixei de fazer isso. Poxa, eu deixei de ir pro altar, deixei de ser dizimista, deixei de ser ofertante. Poxa, parei de ir nas reuniões, parei de jejuar, parei de orar. Aí o Espírito Santo vai falando para você o que está acontecendo. Aí sim, isso é de Deus. Você vai refletir e falar: não, peraí, eu tenho que tomar essa e essa posição. Não sou eu que tenho que dizer para você: irmão, você tem que jejuar mais. Irmão, você tem que orar mais. Irmão, você tem que fazer isso. Não. Disse o Senhor: deixarei convosco o Consolador. Aquele que vai dizer para você o que é certo e errado. Sabe qual é o nome desse Espírito? Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos revela. O Espírito Santo de Deus nos guia. O Espírito Santo de Deus nos faz entender o que é certo e o que é errado. Amém? Então, provavelmente, você possa está passando por dificuldade durante anos no seu casamento, né, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua saúde, porque você parou de buscar a Deus para ouvir a voz do homem. Assim diz o Senhor. Deus é comigo, Deus está dizendo, Deus está falando. Olha, tem uma cova. Olha, Deus falou que te vai botar no deserto. Olha, isso que está passando foi Deus. Mas Deus já está tirando. Pô, pelo amor de Deus, pô. Está tirando por quê? Porque você falou? Não. Deus não tira porque eu oro pela vida de uma pessoa. Deus tira pela ação da pessoa. Eu posso orar pela pessoa. Mas o problema dela só vai ser resolvido através da fé dela. Deu para entender, sim ou não? Que tem gente que fala assim: eu estou orando para o irmão mudar. Tá, beleza. Isso faz parte. Mas só vai mudar se ele tomar uma atitude. Se ele quiser. O querer do homem, o realizar de Deus. É individual. Então, aquele homem pagou preço porque ele estava esperando pessoas a resolver o problema dele. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Para com isso. A Bíblia diz que é em vão o sentinela, quando guarda a sua casa, se não tiver Deus. Se não tiver o Espírito Santo. Não adianta. Então, quer mudar a sua vida? Vá para o altar. Volta para o altar. O primeiro amor. Jesus fala sobre isso. Nosso Senhor Jesus fala sobre isso. Volta para o altar. Viva o primeiro amor. Lembra quando você entrou? Você fazia de tudo para mudar a sua vida. Você orava, você jejuava, você caminhava, você fazia de tudo. Hoje, você está na espera. Igual aquele homem. Estou esperando alguém. Vai morrer e não vai conseguir o milagre. Me desculpe. É dura a palavra? Bispo, é duro. Mas é a verdade. É a verdade. Vamos convir aqui que é verdade. Então, começa a pegar firme, começa a se dar mais para Deus, começa a santificar a sua vida, começa a ser fiel com as suas coisas. Né? Começa a ser fiel. Eu estava atendendo uma menina, nunca vi a menina, e de repente começou um assunto, ela começou a falar: eu sou cristã, tal, eu falei: beleza, eu só estou escutando ela.
Aí daqui a pouco ela tem meu negócio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, pois tem uma loja de roupa e tal, e tal, e tal, que Deus falou que eu tinha que vender roupa para cristão e tal. E eu tô olhando para ela. E tô ali, né, falando com Deus, Senhor, o que que o Senhor quer? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Poxa, por que essa menina tá falando tudo isso e tal? E ela falando. Aí daqui a pouco ela falou, poxa, eu tô, poxa, arrebentando. Só que tem um problema. Eu estava arrebentando, ela falou, eu estava arrebentando. Só que tem um problema. Poxa, eu tô com a minha mercadoria encalhada. Aí eu falei, qual mercadoria? Não, porque eu desobedeci a Deus. Eu falei, como assim? Não, eu botei roupa, né, que servia para cristão e botei roupa também para vender para outras pessoas. Eu falei, tá, e qual o problema? Ela, não, porque eu tinha que vender roupa só para cristão. Eu falei, no mundo só tem cristão? Você é uma comerciante? Ela, é. Eu falei, o problema não tá aí não. Aí ela, não, mas o senhor vê que... Eu falei, o problema não tá aí. Quer ver um problema? A senhora montou a loja como? Aí ela contou. Ah, eu fui mandado, eu pedi uma rescisão do meu trabalho para sair para montar minha loja. Eu falei, e a senhora pegou o dinheiro e não dizimou? Sim ou não? Aí ela já... Eu falei, e a senhora não dizima hoje? Sim ou não? Aí ela, os olhos dela começou a encher de água, começou a... Falei, por isso que a sua mercadoria está parada. Por isso que ela está lá, estacionada. Porque a senhora deixou de ser fiel a Deus. Olha, esse homem ficou estacionado, durante 38 anos. Deu para entender? Aí eu falei para ela, sabe o que acontece, minha amada? Muita gente fala que é cristão. Muita gente fala que é de Deus. Muita gente fala que, poxa, a fé delas são grandes. Mas a sua fidelidade não existe. A sua fidelidade não tem propósito nenhum. Não é fiel. Se a pessoa não é fiel a Deus, como ela quer que Deus seja fiel a ela? O Senhor Jesus disse, seja fiel a mim e eu serei fiel a você. Amém? Quem planta, colhe. Então, essa menina começou a chorar. Mas ela chorava de soluçar. Eu disse, o que eu falei para você é mentira? Ela disse, não, senhor. Eu falei, bom, então se você sabe o que você deve fazer, vai e faz. E Deus vai te honrar. Eu não disse para ela, se eu fosse você, eu faria isso. Tá doido. Tá doida. Tá doida. Ela tem um fardo dela, ela tem cruz dela, eu tenho a minha. O que eu tenho que fazer como profeta é pregar. E o Espírito Santo vai falar o coração de cada um. É o que eu estou fazendo aqui nessa manhã, falando com você, que está aí ouvindo essa mensagem. Você sabe o que você deve fazer. Você sabe onde você está errando. Acerte seu caminho com o Senhor. E eu te garanto que ainda hoje, Deus vai honrar você. A Bíblia diz que quanto à vida, há esperança. Então ainda é tempo de você mudar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.